Não sei se alguém chegou a assistir só essa segunda parte. Boa tarde. Aí vamos rodar. Quando nós falamos de alguns problemas que nós encontramos, às vezes nós pensamos só nas pessoas que estão lá fora. Mas nós que estamos aqui dentro estamos sendo trabalhados. Então existem talvez áreas, talvez aqui nessa igreja não, mas existem áreas que nós estamos falando nesse versículo que talvez se enquadrem com alguns de nós. Nós precisamos melhorar em alguma área de nossa vida. Então é importante nós estarmos atentos e aquela história assim, é para fulano. Não, é para mim. É para mim. Não é isso? Então alguma coisa, às vezes nós precisamos. E eu repetindo o que foi grato aqui. 2 Timóteo 3,5. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E as qualidades dos homens que vocês estão vendo aí, ó. Amantes de si mesmo, aparentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, caluniadores, traidores. E ele termina dizendo no versículo 5, tendo aparência de piedade. Olha só que interessante. Mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Eu quero começar falando para vocês sobre... Nós vamos ter que testemunhar, nós vamos ter que falar desse evangelho para as pessoas. Mas é interessante que o versículo que nós lemos, ele parece que fala para que a gente haja uma separação entre essas pessoas. E agora, como entender isso? Como entender o comportamento de Jesus, que esteve com essas pessoas, e agora o apóstolo Paulo diz essas qualidades todas ruins, e fala assim, dessas pessoas, afasta-te. Vamos entender uma coisa, a Bíblia no Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão, varoa, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, a estratégia, antes de tudo isso, antes de tomar essa atitude, ele tem o prazer na lei do Senhor com vocês. E na sua lei medita, reflete, pensa, raciocina de dia, não só de dia, mas também de noite. Então o segredo para ter força, para executar isso, é só se tiver com a palavra no coração. Por isso o salmista diz, guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O apóstolo Paulo na receita, em 2 Timóteo 4,7, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, e se eles perguntarem, mas qual é o segredo disso? Guardei a fé. Então a Bíblia ela nos dá algumas soluções e nos mostra como conseguir isso. Em 2 Crônicas 7,14 fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome. E aí vai dando as condições, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então ele diz, então, depois de tudo isso, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A Bíblia, além de ser um livro extraordinário, é também um livro de estratégia. É um livro que nos mostra como conseguir, como chegar a algum lugar. E aqui, a gente vê a igreja primitiva, ela passando por determinadas situações difíceis. E durante a história, a vida, ela vai correndo. Durante a história da igreja, toda a história vai correndo. E ela precisa se acompanhar tudo o que está acontecendo com a igreja. A igreja na pós-modernidade, porque não sou professor de história, mas tem lá a pré-história, depois aproximadamente 4.000 anos se conta para cá a antiguidade, e aí depois vai chegando a Idade Média até o século V, depois do século V começa a se contar a modernidade, e aí depois disso vem a pós-modernidade. Alguns baseiam-se nas construções, outros se baseiam na Guerra Fria, outros se baseiam na Revolução Industrial, mas se começa a contar a pós-modernidade com essa loucura toda que é a globalização. Antigamente você
mandava uma carta, e a gente fala dos mais, né, tem mais experiências aí, que tem alguns cabelos brancos, e o cabelo branco é bênção, tá, gente? Que eu nem consigo, os meus nem conseguem ficar brancos, eles já caem antes. E quem dera eu tivesse com meus cabelos brancos, isso. Poxa, eu sou um privilegiado porque o meu penteado é muito fácil. Eu só jogo a água, eu passo a mão, passo a toalha, já está pronto. Mas eu gostaria de gastar alguns tempos no espelho, dando uma arrumadinha lá para vocês. Mas não deu, tudo bem, a vida segue em frente sem trauma, né, Luciano? Sem trauma, sem crise, a gente segue em frente. Então a igreja ela vai continuando a sua história, ela vai seguindo a sua história, e quando chega a igreja primitiva, até 300 depois de Cristo, ela está na doutrina dos apóstolos. Ela está indo muito bem ali, na antiguidade, ali ela está indo muito bem. Só que o que surge um grande problema. A igreja agora vira Estado. Diocleciano ele vai entrar na história e ele vai trazer a igreja como uma igreja oficial. E ele começa a trazer costumes para essa igreja. Essa igreja que antes tinha a doutrina dos apóstolos, tinha uma comunhão com Deus, agora é como se Deus, Deus está saindo de dentro da igreja. É triste olhar para essa igreja e olhar para Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que eu entendia que era um versículo evangelístico durante muito tempo. Depois que eu parei para fazer a exegese ou então a hermenêutica, se você preferir, eu parei para analisar, interpretar esse texto. Eu entendi que Jesus está fora da igreja. Porque ele está escrevendo para uma carta, para uma igreja, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está do lado de fora. É triste saber que em alguma igreja, né, ele está lá do lado de fora: deixem eu entrar, eu quero entrar, é a minha igreja, eu quero participar do culto, eu quero estar sendo cultuado, e ele não pode entrar. Porque a igreja naquele momento ali já não tinha palavra, não se importava. Para vocês terem uma ideia, a igreja começou, independente do país em que ela estava, os cultos, as pregações, os sermões, eram tudo em latim, as pessoas não entendiam nada dessa língua, deram descosta. Os sacerdotes, eles faziam seus cultos voltado para o altar e descosta para as pessoas. Então começou-se as pessoas irem, mas não tinham culto. Imagine a queda desse período. Isso não ficou por pouco tempo, isso ficou do ano 300, aproximadamente 1500. Isso é muita coisa, é 1200 anos, é mais de um milênio, um pouco a mais. Obrigado. Há mais de um milênio, desse jeito, a igreja desse estado. Imagine quantas almas deixamos de ganhar, imagine quantos conhecimentos deixaram de ser passados, imagine quantas crises nas famílias, quanta ignorância, porque ignorância não é estupidez, né? É deixar de conhecer, quantas pessoas deixaram de ser instruídas, de ser ensinadas, quantos filhos, quantas coisas poderiam saber sobre Deus, mas não foram ensinadas para as pessoas que nasceram naquele período do ano 300 até o ano 1500. Até que chega a reforma protestante, e eles então começam a entender que o justo vive pela fé, e começa toda uma batalha para que o evangelho verdadeiro, a palavra viva, a palavra eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, chegasse até essas pessoas, para transformar verdadeiramente as suas vidas. Porque o templo não tem o poder de transformar, a igreja não tem esse poder transformador. Por mais que o pastor, o palestrante, os professores da escola bíblica lutem para transformar, mas eles não conseguem transformar as pessoas, porque só quem transforma é a palavra de Deus. É ela quem tem esse poder transformador, é ela que é o grande segredo da igreja, porque ela é o próprio Cristo. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e esse verbo está escrito aqui na palavra inspirada, porque diz que a palavra é viva e eficaz. Se a palavra é viva, ela tem vida, e se ela é mais penetrante, ela entra, e ela ainda tem pensamento. Uma palavra que tem pensamento não é ventilador, não é cadeira, não é poltrona. Ela é apta, a palavra é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E essa palavra é o próprio Jesus. Aleluia. É o grande segredo da igreja. Por isso nós estamos aqui, tomando posse, nos apropriando dessa palavra, porque ela é transformadora. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
A igreja passa por uma dificuldade muito grande. E ela então vai entrar no que nós chamamos de modernidade, porque logo após a reforma é tão libertador o poder da palavra que as grandes revoluções industrial, as grandes invenções, tudo que surgiu nessa época de mudança, que o mundo alavancou, o mundo cresceu muito nessa época, foi justamente depois da Idade das Trevas, depois que o domínio saiu de pertencer a uma igreja. Uma igreja não pode ter o poder de dizer que só ela tem a verdade. Não, a verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem, porque ele é o próprio Pai, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a verdade é Jesus Cristo. E a igreja então, a igreja oficial da época, ela perde todo esse poder que tinha, e a igreja então começa a crescer, as pessoas começam a pegar a Bíblia, começam a querer interpretar, a imprensa, ela surge, que até então não tinha um papel, o Gutenberg cria, já que os chineses inventam um papel, o Gutenberg cria a imprensa, e as Bíblias, que até então era tudo escrita na mão, com uma dificuldade pelos escribas, agora essa Bíblia é editada em poucos minutos, e começam a coisa a fluir para tudo, começa alguém da vida para traduzir para outros idiomas, e ela vai chegando, e o mundo então abre os olhos, e a coisa começa a crescer de uma forma extraordinária. Aleluia. E até nós chegarmos depois da modernidade, vai surgindo os pensadores, vai surgindo homens que agora se revoltam. Entenda isso. Às vezes nós criticamos muito Nietzsche, né? Isso eu também não concordo 0,1 com o que ele fala, quase não concordo com nada que ele fala, que é um dos filósofos ateus, e ele fala muitas coisas, mas entenda o período que esse homem viveu de revolta, com uma igreja que se proclamava a dona da verdade, e que se alguém afrontasse ele, ela matava. Não tem um acordo com o que o cristianismo ensina. Era a Santa Inquisição que se fazia. Eles matavam as pessoas. Se você perguntasse para ele alguma coisa fosse contra, que digam a história, o Galileu Galilei, que foi morto porque afirmou que a Terra era redonda. Que digam a Joana d'Arc, que também afrontou, pensou diferente e mataram. E disseram: era uma bruxa, vamos matar a Joana d'Arc. E mais tarde, um outro líder da mesma igreja, ele vai lá e canoniza ela e diz que ela é santa. É interessante que um diz que é bruxa e outro diz que é santa, porque o que a Aparecida do Norte representa para o Brasil, a Joana d'Arc representa para a França. Então veja essa coisa. E sendo que o líder dessa igreja, quando senta no trono, ele tem o poder de ter uma palavra do latim que é ex cathedra, que significa e que ele tem o poder de que ele é infalível, infabilidade. Veja o nível que a coisa está. Então começam a surgir homens pensadores que têm opinião diferente e querem se expressar. Esses homens revoltados com aquele momento, com aquela tirania, com toda aquela opressão. Opressão de onde? Da igreja da época. Eles então se revoltam e começam a falar muitas coisas. E são ateus de carteirinha, revoltados com a forma como a igreja os tratou. Então vai surgindo esse momento na história que muitas pessoas se levantam. E aí eles têm ideias de várias formas, porque eles passam a ter liberdade para pensar. Até então, se na Idade Média, se alguém tivesse alguma dúvida sobre Deus, sobre o universo, sobre como se alimentar, sobre como conversar, eles corriam na igreja e perguntavam qual o certo. E o que a igreja falasse era determinante e eles acatavam, porque livre ou talvez por espontânea pressão, de uma forma eles aceitavam. Então não tinha outro jeito de conhecer a verdade, porque a verdade estava com a igreja. Era assim que funcionava. Depois o homem entendeu que ele poderia pensar por si mesmo, ele então poderia, e surgiram vários pensamentos, começaram a surgir por causa das guerras, começou a surgir a astrologia, começaram a estudar: se você nasceu em janeiro, você é isso, se você nasceu em dezembro, você é aquilo, se você nasceu em fevereiro, e foi dado isso para os soldados, começou na guerra. Querido, se nós quisermos entender a história, é só entender as guerras.
Muitas coisas que acontecem que definem quem as coisas hoje são as guerras. Muitas invenções que nós achamos, que tu é tão bonitinho, eu duvido se o celular não foi criado por causa de espionagem. Garrafa térmica foi criada para armazenar produtos químicos. Essa coisa que nós temos do flexipré, da calça que gruda, né? Como chama esse? Velcro. Velcro, né? Foi por causa da guerra, para ser mais rápido se tirar a roupa. Os alimentos enlatados foi por causa da guerra. Verdade. Muitas invenções que nós temos hoje foi por causa da guerra e nós achamos que eles foram tão bonzinhos com a gente para a gente progredir, para a gente ter mais conforto. Quem dera se eles fossem tão bonzinhos assim. Benefício próprio para eles mesmos. E começaram a se inventar muitas coisas, astrologia, para dar um incentivo para o soldado. Eu fui ver um documentário um dia desse que o Hitler, ele ganhou muitas das guerras dele porque ele drogava os seus soldados. Enquanto os soldados, que é militar, né? Os soldados, enquanto aguentavam 24 horas, 48 horas, o dele aguentava o dobro, porque ele drogava os seus soldados para eles conseguirem mais tempo na batalha. E usavam-os como experimentos para as drogas, os judeus. Eles pegavam as drogas, botavam a mochila cheia de pedra nas costas dos judeus, que eram prisioneiros deles no Holocausto, e botavam numa trilha cheia de pedra com dificuldade, e o judeu ia e eles marcavam o tempo. Quanto tempo aquela mochila pesada e drogado, o judeu conseguia se movimentar até morrer. Então, durante muito tempo, o mundo passado foi assim. A história foi seguindo e hoje a modernidade, antes da modernidade começou a criticar a Idade Média. E hoje a pós-modernidade critica a modernidade, dizendo, não, ninguém sabe de nada. Se os camaradas eram filósofos e tem um montão de teoria, hoje o mundo está assim, ninguém sabe de nada. Aquilo ali, ou na realidade, não, você está achando que você está vendo aquela cadeira? Na psicologia tem isso, né? Não, aquela cadeira ela está ali, mas cada um vê de um jeito. Eu vejo uma cadeira, mas você daqui já vê outra coisa. E você não está vendo a cadeira por completo. Então hoje ninguém está naquela situação que eles olham e criticam e dizem assim, não, ninguém sabe de nada, ninguém sabe do amanhã. Será que nós realmente estamos vivos? O outro chegou a dizer assim, a única coisa que eu sei é que eu não sei. Não é isso? Então veja que a situação está chegando do jeito que as pessoas estão na pós-modernidade confusas com tanta coisa. Enquanto que a Bíblia continua dizendo, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras... Aleluia! Aleluia! Se eles não têm certeza de nada que existe aí, nós temos certeza que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos certeza que nós temos uma palavra que nos guia. Nós temos certeza que o Espírito de Deus habita em nós e nos guiar. Uma sociedade confusa, queridos. Por isso agora você compreende por que as pessoas estão tão tristes, por que as pessoas estão tão depressivas, por que as pessoas estão buscando suicídio, porque elas não estão apoiadas em nada. Quando o problema surge, a gente vê crianças com 12, 13, 14 anos preocupada. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou fazer para sobreviver amanhã? O que eu vou fazer da minha vida? 13, 14 anos, já com maior peso. Quando na realidade eu brinquei até 14 anos. Verdade. Me aposentei cedinho, com glória, né? Glória a Deus foi muito bom comigo. Então vocês vejam que a cabeça de hoje em dia é muito... Hoje as pessoas estão focadas, eu gosto, eu tenho canal no YouTube, fazer propaganda também, tá, né? Vamos refletir, né? Isso é o nosso canal, lá tem vários vídeos lá. Vamos refletir, de João Oliveira. Então, eu gosto de estar acompanhando ali no YouTube, no Facebook, só que a gente não pode ficar só nisso. Não é isso? Como é que tá o tempo aí? Está chovendo. E aí? Sol bonito, né? Oi. E ficar só nisso que não ensina muito. Tem tantos vídeos lá, não é isso? Hoje tem cultos que são transmitidos, já tem um nome que não está acompanhando, a gente tenta acompanhar eles, quando a gente vê que a gente está ficando para trás. Então tem muitas coisas, mas a gente precisa acompanhar tudo isso e entender o ser humano que não muda, o ser humano continua com as mesmas necessidades. Tem um pastor amigo meu, José Carlos, foi o mesmo pastor daquelas orientações. Ele falou o seguinte, que o homem é o maior receptáculo do mundo, porque quando ele quer, ele abriga Deus dentro dele. Amém. Isso é coinonia, né? Isso é comunhão.
Deus dentro do mundo. Então, hoje na pós-modernidade, com tanta correria, com tantas coisas, as pessoas não têm tempo para cuidar de si. Hoje os valores estão mudados. A gente olha para a vida do profeta Isaías no Antigo Testamento. Isaías no capítulo 5, ele está preocupado com o mundo externo. E tem razão para isso, só que ele esqueceu dele, querido. Eu queria, assim, te falar sobre isso. Você tem tantas coisas para se cuidar, tantas coisas para cuidar, e tudo isso é muito importante. Você cuidar do seu esposo, cuidar da sua esposa, você cuidar do seu trabalho, ter o seu, buscar o episcopado, crescer na obra de Deus. Tudo isso é lindo e importante. Você só não pode esquecer de você. A ordem da criação, o segredo está lá na criação. A Bíblia ensina tudo para a gente. A Bíblia diz que primeiro Deus estava lá na criação. Depois que Deus fez o homem, Deus não fez uma família, Deus fez uma pessoa. Depois que Deus fez uma pessoa, Deus vai lá e Deus faz surgir o casal. E depois disso eles vão adorar. Então a ordem das coisas é Deus, depois você, depois a sua família e depois a igreja. Se você não conseguir cuidar de você, você não consegue cuidar do seu esposo. Se o seu esposo não conseguir cuidar dele, não consegue cuidar de você. E às vezes nós mudamos essa ordem. Ah, minha esposa, e faz tudo para a esposa e esquece de você. E vice-versa. Precisamos cuidar de nós. Verdade. Há pessoas que cuidam do carro, gastam 3 horas. Esse ano eu não levei o meu carro para fazer manutenção. Mas ele tem 5 anos que não vai no médico. Não é isso? Ele nem se importa com isso. Em fazer uma manutenção nele, porque nós somos ensinados, não é isso? Fala a Deus, ninguém falou assim, né? Fala não é isso? Nós somos ensinados. Todo dezembro, quando está o sol forte, dezembro, eu tenho que pintar a casa, eu tenho que deixar essa casa bonitinha para quando chegar o ano novo. Mas ele, às vezes, não comprou uma roupa para ele, porque a casa se torna mais importante. É uma pós-modernidade que está ensinando a gente valorizar as coisas. Vou esquecer da gente. Amar as coisas e valorizar pessoas. Usar pessoas. Nós temos que amar as pessoas, usar as coisas. A gente está invertendo valores. As pessoas olham para um mendigo e não cuidam. Não é isso? A gente olha e dá muito mais valor, às vezes, muitas coisas do que mesmo as pessoas. Isaías, ele estava nesse estilo. Ele olhou no capítulo 5, ele olha e ai dos bêbados, ai daqueles que ajuntam propriedade. E ele é o versículo do ai, ai, ai. É um monte de ai ele olhando para a vida de todo mundo. É isso, é o profeta que olha, ai de fulano, ai de ciclano. Daqui a pouco ele vai caindo numa decadência. Lembra do Mateus 6,22? O que você olha entra para dentro de você. Ele esqueceu dele, começou a olhar para todo mundo e esqueceu dele. Aí o que acontece? Morre o Herodias, ele então entra no templo um dia lá, e quando ele chega lá todo quebrado, já estava até falando coisa que não devia, porque ele mesmo assume isso: eu sou um homem de lábios impuros e puros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Salmo 1 estava longe dele, ele tinha esquecido o Salmo 1 e estava ali falando que não devia, e de repente quando ele olha e vê, Deus, a misericórdia de Deus é muito grande, né? Deixa ele ouvir uma reunião celestial, a necessidade de Deus, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Ele ouve, né? Deixa ele ouvir uma reunião celestial, privilégio. Não é isso? Ele ouve. E de repente os olhos dele se abrem e ele vê o Senhor sentado num alto sublime trono. E ele abriu os olhos e falou assim: ai de fulano, essa fica por minha parte aqui, ai de fulano, ai de cicrano, ai de mim, que eu vou perecer porque meus olhos viram o Senhor. Entendeu? Então ele chegou à conclusão que ele precisava fazer uma introspectiva e não ficar só olhando para o exterior, para fulano, para Beltrano, e falar assim: eu tenho que olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, que a coisa está feia pro meu lado. Ai de mim, porque eu estou perecendo. E eu queria pedir a você que você desse mais atenção a você. Talvez nessa correria do dia a dia, talvez você esteja olhando para todo mundo. E talvez a sua alegria, a sua paz e a sua felicidade, você talvez esteja depositando em alguém, em alguma pessoa. Entende, minha irmã, que eu estou falando?
Deus, Ele diz assim pra gente que a sua alegria não pode ficar presa. Há pessoas que dizem assim: eu só vou ser feliz quando meu marido vier para a igreja. Limitou a felicidade dele na atitude de uma outra pessoa, e o livre-arbítrio existe. Talvez a pessoa nunca venha para a igreja. Talvez nunca venha, porque isso é a nossa fé, é a nossa forma de acreditar. Quando a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, não é uma profecia, é um conselho. E a gente entende como profecia. Eu estou na igreja, então meu filho vai ser crente, meu esposo vai se salvar, toda a minha família vai ser salva. Se eles aceitarem. Crer no Senhor Jesus. O que nós faremos para ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Se o teu filho acreditar, se a tua filha acreditar, se a tua esposa acreditar, se teu esposo acreditar, eles vão ser salvos. Quantos de nós? Senão os versículos não faz sentido. Quantos de nós já morreram e nunca viram um filho na igreja? Porque não é uma profecia, é um ensinamento, é um conselho. Então precisamos todos crer para ter acesso a Deus por causa do livre-arbítrio. E muitos de nós estamos esperando alguma coisa acontecer e estamos profetizando: eu só vou ser feliz, eu só vou ter paz quando isso acontecer. Enquanto que a Bíblia nos ensina: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Lançando sobre Ele. O negócio é tão sério que aprofunda, né? Entregar já não está adiantando, Senhor. Entregar assim já não está dando, então lança logo para ver se vai, né? Porque está difícil largar, né, gente? A gente fala assim: Deus, cuida do meu filho, né? Pô, cadê meu filho? Deus, é o sentimento, as emoções, é natural, nós somos emotivos, mas precisamos lutar contra isso, não podemos nos entregar. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos entregar, nós precisamos lançar para o Senhor, e aí a gente descansar no Senhor. Porque quando a gente acredita, quando a gente realmente entrega, a gente descansa. A sociedade quer ser feliz, a sociedade quer ter alegria, a sociedade quer ter paz, e isso é normal, é natural e estão certos. Só que os caminhos que se buscam para chegar até isso é que é o problema. A gente quer ter alegria, mas a gente não entende que a alegria, e principalmente uma alegria verdadeira, existem estratégias para se buscar. O que acontece? As pessoas hoje querem buscar alegria, e como os momentos estão difíceis, eles pensam que a alegria é 100%. Você está bem 100%, e você não tem problema. Ser alegre não representa falta de problema. Entenda isso. Que às vezes a gente fala assim: eu estou com problema, como é que eu vou ser alegre? Você vai ser alegre mesmo com o problema, porque você entende que aquilo é uma coisa natural da vida. Uma certa vez uma moça estava no hospital e ela deu câncer na língua. E o que aconteceu? Quando o câncer chegou à língua, os médicos reuniram a família e falaram o seguinte: olha, nós vamos ter que cortar a língua da sua mãe. Reúne toda a família, porque ela vai dizer as últimas palavras. E reuniram a família toda. E deram a oportunidade então para a irmã. O doutor falou: pode falar com a sua família, porque vão ser as suas últimas palavras. E ela, com a língua cheia de ferida, ela com toda a dificuldade, ela falou: Senhor meu pastor, nada me faltará. Tinha comunhão com Deus, não deixou que os problemas a afetassem. E a gente precisa saber viver esse momento, porque além de nós estarmos vivendo e sendo felizes e sendo alegres, a gente precisa entender que os problemas difíceis vão surgir, sabe? Tinha uma música antiga aí que diz que tristeza não tem fim, felicidade sim. É uma música do Altaú Fox, eu não lembro mais, é antiga mesmo da saída. Mas porque as pessoas entendem que ser feliz é ser feliz. Eu acho que um cara que for ser feliz 100 por 24 horas por dia está maluco. Ele está fora da realidade. Porque até a própria Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então há momentos de preocupação que eu paro
e fico ocupado, né, pré-ocupado, eu fico ocupado com algum problema do meu irmão e aquilo ali me faz refletir, porque se você imagina, você sente. É uma sequência de um degrau. Então aquilo ali vai fazer você ficar de algum momento triste, porque existe momentos tristes e existe a pessoa que é triste. Estar triste é uma coisa e ser triste é outra. Ter problema é uma coisa e ser problemático é outra. Eu posso ter problema, passar por problema. Eu posso ter angústia, posso ter tristeza, ficar depressivo e ficar doente. Essas coisas estão sujeitas a nós. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide que não caia. Eu estou sujeito a essas coisas, que eu não posso me prostrar. Deus não está procurando um super-homem, super-mulher que não caia, não. Ele está procurando uma pessoa que esteja disposta a se arrepender e ficar de pé novamente. Glória! Portanto, Deus está procurando eu, está procurando você, para estar se relacionando. E ser feliz tem uma receita maravilhosa que eu aprendi e eu vou dividir de graça com você. Para ser feliz é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Eu vou afirmar para você que se você decidir ser feliz, você vai ser feliz. Que isso, não chama mais não. Ser feliz é uma escolha, querido. Eu fico pensativo às vezes quando chego nas igrejas, não aqui, né, pastora, mas em outras igrejas, pessoas que estão dentro da igreja 5, 10 anos e cabisbaixa, chorando, né? Isso, igual do desenho lá, ó vida, ó dor, né? Não combina com o evangelho, gente, fala a verdade. Um evangelho que tem Deus, que tem o Espírito de Deus que leva a gente a saltar de alegria e andar cabisbaixo. Não, cabisbaixo é o pessoal lá com todo respeito, que está pesado, né, com um montão de coisa na cabeça, que anda assim, ó, envergonhado, porque ele diz, não, olha, não, a gente não. A gente tem um Deus dentro da gente. E não é na barriga não, né? O rei na barriga não, né? O rei no coração. A gente é feliz, a gente é alegre, a gente é contente. E não é para dizer, que a Bíblia diz que é feliz, então eu vou ser feliz porque eu estou... Não, ser feliz de verdade. Ser feliz é uma escolha, Você decide ser feliz. Por que então que é uma escolha? Porque basta você decidir para onde você vai olhar. Se você olhar para as coisas boas, todo o teu interior vai ter luz, vai ter luz. Se você, o justo vive por fé. Se o teu marido não está na igreja e está bebendo, você olha, Senhor, eu vejo esse homem entrando aqui. Ele vai ter a vida mudada. Em nome de Jesus, estou orando, Senhor, ele vai ter a vida mudada, eu creio. Você começa a viver aquilo ali. A dificuldade está acontecendo com os empregos, você começa a olhar o emprego acontecendo. E sem contar uma coisa, pastora, nós sofremos por muitas coisas que nem se tornam realidade, somos campeões nisso. Quer ver? Aconteceu uma crise na empresa, aí o marido chega em casa, mulher, vamos mandar embora lá. E aí começa o sofrimento, meu Deus do céu, o que eu vou perder, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer aqui? Começa o sofrimento, um mês sofrendo, aí depois passa o corte. Graças a Deus não fui mandado embora. Sofreu um mês desnecessariamente. Desse jeito. Aí outra para exemplificar isso. Olha, gente, me perdoe as sogras, porque tem sogra que é segunda mãe, né? Não é isso? Eu não sei se é exceção não, mas são segunda mãe e são muito consideradas, né? E sogro também. Mas a gente sempre faz as brincadeiras assim de culto. E aí o marido está em casa, a esposa está em casa, o telefone toca. Oi, mãe! Não sei o que, semana que vem vai vir pra cá? Ele fala assim, meu Deus do céu, Jesus. Coloca a mão na cabeça deles e começa o sofrimento. Ela vai vir pra cá, mas que ela não se meta na minha vida, que ela não deixa isso quieto aqui, deixa aquilo lá, que ela não fica educando meu filho, ela não se mete não, né? Deixa ela, bota ela no quartinho, lá no fundo. E começa dando sofrimento, daqui a pouco o telefone toca e depois, a senhora não vai vir mais não pode vir mais não. E teve um sofrimento pelo que nunca aconteceu.
Nós fazemos isso, gente. Às vezes a gente está rindo da gente mesmo do que a gente faz, porque no nosso dia a dia a gente faz as coisas assim, a gente começa a imaginar. Vocês acham que eu não fiz isso? Eu era campeão em emoção, eu era emotivo demais, eu sofri, mas eu ficava só horas e horas planejando. Ah, isso vai acontecer assim, assim, eu vou sofrer. Eu já sofria com antecedência, porque a sua mente, ela não tem noção com relação a dizer se o sofrimento é no presente, se é no passado ou se é no futuro. Se você visualiza, você vive o momento. Lembra do conceito de Jesus? Se você olhar, você já aplicou? É esse princípio. Quando você vê, você vive. Então, se você vive, você sofre, você chora. E aí muitas pessoas não são felizes hoje, porque estão lá no passado. Ah, que fulano fez isso comigo. Ah, que a minha vizinha falou aquilo. Ah, que o pastor já está aqui com a pastora um tempão, já está lembrando que o pastor lá da outra igreja falou. Não é isso? Aí estamos lá, ou então quando não é presente lá que o meu marido falou isso. 10 anos atrás, o marido nem lembra que já falou isso. Ah, minha esposa falou isso. Nem lembra, mas já passou há muito tempo. Ou então quando não é pensando no passado, é no futuro. O que vai ser do futuro? O que vai ser? Né? Basta cada dia o seu mal. O maior presente que nós temos é o presente. Então nossa mente tem que estar no presente, porque se você estiver pensando, já viu aquelas pessoas que sofrem acidente, ó, tá andando na rua, mas a cabeça está lá, está em casa ainda, a cabeça está em outro lugar, menos no lugar que ele está atravessando. Então eu preciso focar no presente. Porque tem decisões importantíssimas para eu tomar agora. E talvez você esteja sofrendo hoje por uma decisão do passado que você não refletiu direito e tomou essa decisão. E porventura, por falar nisso, nós sofremos tanto assim. E depois, ah, Deus, olha aí, Senhor. Mas você, meu filho, eu falei para você não fazer isso. Eu falei, é que é melhor obedecer do que sacrificar. Agora você quer ir para o monte, você quer ficar trancado no quarto o tempo todo, quer pedir gabinete, ajuda para pastor, para pastora, que é importante, não é isso? Tudo bem, mas as decisões foi você que tomou, foi você que decidiu fazer assim. Então a gente faz e depois não adianta querer plantar tangerina e colher laranja, não é isso? O que você planta, você colhe. Você pode até escolher o que você vai plantar, mas a semeadura não dá para escolher. Você plantou, vai ter que colher. E a misericórdia de Deus é grande. Ele te ajuda a você resolver. Ele te ajuda a você sair dessas situações. Mas ele fala, cuidado com o que você está fazendo. É até 5 horas, não é isso? Tem 15 minutos, não é isso? Ok. Muito bem. Então é possível ser feliz. O apóstolo Paulo deu um show e um versículo aí que o pessoal usa muito, pastora, para botar para-choque de caminhão. Se eles soubessem o que o apóstolo Paulo quis dizer, eles não faziam quadros, não colocavam na parede, porque o negócio que o apóstolo Paulo falou muito sério. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas volta na história e vai lá ver onde é que ele estava. Preso, passando fome, passando necessidade, sendo chicoteado, prometendo que ia ser esquartejado. Os caras botou um terror psicológico. Ele, vou te cortar todinho, rapaz, vou te espalhar pela cidade aí. Ficou falando esse Jesus aí, você está doido? Vou te cortar. Se ele morreu crucificado, eu vou te cortar todinho, vou espalhar você pela cidade aí. E todo dia ele vinha um do lado dele, ó, não chegou sua vez ainda não, daqui a pouco chega a sua. E ele vai e fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece. E aí quando você vai no versículo 11, 12, que é antes, ele fala assim, eu aprendi a padecer necessidade. Eu aprendi a ter fome. Eu aprendi a ter abastança e ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, querido, ele está dizendo que ele pode passar por luta. Ele está dizendo que ele pode passar por tribulação. Que é assim, porque o Senhor capacita ele para passar por isso. E aí ele dá o segredo da alegria. Agora que é o segredo. O segredo da felicidade, da alegria, o apóstolo Paulo descobriu. Nas nossas traduções não está, mas no original está assim, eu descobri o segredo. Ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Deus. Por que o rico nunca é feliz e nunca é alegre? Nunca se contenta. Estou com 100 mil, quer 200.
Estou com 200 mil, quero 500. Estou cantando para 1000, quero cantar para 10 mil. Estou cantando para 10 mil, quero cantar 50. Nunca se contenta. Existem cantores, artistas famosos aí, que não são felizes. Tem tudo. Aí você vê os artistas, fala, não acredito que fulano se suicidou. Eu não acredito que o artista tal morreu. Como pode? Por quê? Porque ele não é feliz, porque ele não se contentou. Quando você vai numa casa de alguém te oferece um bolo, né? E você fala assim, não, já estou contente, já estou satisfeito. Que é difícil para quem diz a palavra, não faz muito parte do nosso vocabulário, não é isso? Tá com gostinho de querer mais, esse é mais nosso vocabulário, não é isso? Brincadeira, gente. A pastora sabe quem é que é, já olhou o olhar dela condena, não é isso? Então, olha só, a gente começa assim, quando a gente já se contenta, sinal que a gente já está satisfeito. Pode ser uma bicicleta, eu estou satisfeito com essa bicicleta, aleluia, glória a Deus. Pode ser um carro de 90, aleluia. Mas isso não quer dizer comodismo, não. Eu vou lutar para ter os 2010, 2016, 2020. Eu vou lutar, não é comodismo, mas o que eu já conquistei, eu sou feliz, eu sou contente pelo que eu conquistei. Aleluia. Isso é gratidão a Deus. Isso se torna ingratidão, porque quando nós estamos gratos a Deus, eu fico olhando algumas orações que nós fazemos e Deus olhando, a gente orando, e Ele olhando lá pro cara da África que não tem nem o almoço nem a janta, e a gente, Deus do céu, só essa picanha para eu jantar. Oh meu Deus, só esse game prato que você gosta, que você fala aí, ó. Só isso para mim, aí o camarada lá tá lá no mangue, muito longe, em Japeri, aqui pertinho da gente. Tá lá no mangue o dia todo para pegar uma mesma para comer. Pertinho da gente aqui em Japeri. E a gente com almoço, com jantar, e não há contentamento muitas vezes na gente. Eu demorava um mês para comer um biscoito recheado, você acredita? Verdade. Eu tinha trauma, quando eu casei, eu conto uma história. Sério, né? Esse negócio de internet é sério, para a modernidade eu falo, tá tudo lá para o pessoal ouvir. Um mês, minha tia que me criou com muita dificuldade. E aí ela comprava fiado. Eu lembro que eu chegava com o balcão com medo de ouvir um não, que o não dói, né? Aí, pode comprar um biscoito pra mim, é de limão, tem biscoito de limão recheado, não falava por causa de propaganda não. E aí quando eu chegava lá, e eu com muito medo, ela falava assim, pode pegar. Aí pedia pro moço anotar no caderno pro mês que vem. Quando eu fui trabalhar, que eu peguei o dinheiro, e eu morava com ela aí, depois fui pro mercado junto com ela. Ela pegou um carrinho e eu peguei outro. Tudo quanto era doce, eu enchi o carrinho, pela metade ficou goiabada, latado de pêssego, esse negócio de creme de leite, para fazer arroz doce, para fazer não sei o que lá, para fazer não sei o que, gelé de mocotó, biscoito, metade do carrinho, trauma em cima. Por quê? As dificuldades que a gente passa, as lutas que a gente passa, vai ficando traumas na vida. Então por isso a gente tem que observar que talvez coisas que a gente pega e quer destruir, não é isso? Talvez seja lá de trás dificuldades que a gente passou. Em vez de estar querendo compensar aquela falta que a gente tinha. Então a gente precisa ser contente pelo que nós já vivemos e ser grato a Deus. A Bíblia diz que o pessoal, quando saiu do cativeiro, disse: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia! Porque eles eram gratos por Deus ter tirado eles do cativeiro. Deus. Eles saíram do cativeiro e agora estavam na terra de volta a Jerusalém, a terra dele, para eles louvarem o Senhor. A gente vai falar sobre paz para terminar daqui a pouquinho. A paz também é algo que a gente anda sofrendo muito. Porque a gente às vezes não consegue diferenciar muito a paz que o mundo dá para a paz que Jesus dá. E às vezes a gente acha que tem paz, mas muitas vezes não é a paz de Cristo. Porque nós temos alguns bordões evangélicos. O evangelho tem muito bordão, não é um povo abençoado, né? E fala assim: me tiraram da graça, acabaram com a minha paz. Desse jeito, você já ouviu alguém falar assim? Não, você nunca falou isso, não é isso? Mas você já ouviu alguém falar isso com certeza. Tira da graça não, tira da graça não. Jesus me tiraram da graça.
foi Ele que, sempre é Ele, né? Nunca sou eu, né? Ele me tirou da graça, acabou com a minha paz. Eles fazem esse negócio assim, né? Verdade. Mas de onde que vem essa paz? Aí é que é o problema. Jesus em João 14, 27, o menino já está dentro daquele nervoso dele, querendo me condenar se eu errar. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo que existem duas pazes. Ele está dizendo que existe a paz que vem. Eu estou com medo desse. Não é isso? Porque a idade está chegando, então a gente, né, pastor? A gente começa assim, pastor, e fica preocupado, porque ultimamente, quando vi um Eliseu, eles fazem ali vai um homem de Deus. Quando estão me vendo assim, ali vai idoso. Vai idoso, né? Muita vaidade. Então eu fico preocupado. E ainda tem um problema também, não sei se vocês sabem, de DNA, sabe? Dessa data de nascimento avançada. Então a gente começa a chegar e já está sendo questão 14, 27, a fé fica balançada. Aí vem um garoto ali que já joga tudo ali, nem tempo de internet gravando também. Quando eu vou editar os vídeos lá, eu falo assim, olha o que eu falei. Aí na edição, ou seja, eu vou lá e corto, mas 50 já ouviram o que eu falei. Então é assim. Então Jesus disse que tem duas pazes: a paz que o mundo dá e a paz que Ele dá. É aí que faz toda a diferença. Queridos, existem muita gente em nossa igreja que estão vivendo com a paz que o mundo dá e acha que está vivendo com a paz que Jesus dá. Porque a paz que Ele dá é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Brota lá de dentro. E a paz que eles se reuniram aí na época 92, querendo paz, o Brasil tem que ter paz, o mundo tem que ter paz. Eles não estão falando da paz que Cristo dá de dentro para fora. Eles estão falando de uma paz que representa ausência de guerra. Essa é a paz que o mundo dá, ausência de guerra. Se o teu patrão te trata bem, te dá aumento, você está em paz. Se a pastora não chamou a sua atenção, você está em paz, não é isso? Se na escola dominical o superintendente Luciano não foi ali e não tocou em alguma coisa, você está em paz. Se o teu esposo também não chateou você, você está em paz. Se o seu vizinho não colocou fogo na hora que você colocou a roupa lá, você está em paz. Se você no colégio não teve problema com seu filho, você está em paz. Tudo problemas que vêm de dentro, de fora para dentro. Isso é a paz que o mundo dá. Aí você fala assim, eu estou em paz, eu estou tranquilo, a paz de Jesus. E essa não é a paz de Jesus, essa é a paz que o mundo dá. Ele falou, deixo-vos a minha paz. É a paz dele. E qual é a diferença da paz de Jesus? Essa tribulação toda acontecendo e você está, ó, tranquilo. Essa é a paz de Jesus. Essa que é. Alguém te atribulou você. 1, 2, 3. Né? Salmo 1, Salmo 2, vai contando. Você não se deixa levar por sentimentos. Você não se deixa levar por emoções. Você não deixa as pessoas conduzirem você. Porque senão fica muito fácil. O diabo sabe o ponto fraco. É só pisar no pé que acabou a paz. É só falar isso que acabou a paz. E às vezes até a gente entrega os nossos segredos. Ah, eu não aguento isso não. A gente não dá estratégia para ele. Como é que é? Você não aguenta o quê? Entendeu? Ele fica só, você mesmo entrega. Né? Eu não suporto. Ah, não, se fizer isso comigo, entendeu? Você conversando com um amigo lá, ó, conversando com um amigo lá, e ele ficou nervoso. Se é comigo, eu fazia isso. Aí o diabo, é assim que você fica irritado, né? Então deixa comigo, eu vou prover uma situação dessa para você. Então a gente precisa ter cuidado. Porque senão a paz vai embora e essa não é a paz de Cristo. Olha, isso, entenda isso. Isso é dia a dia, tá, Geraldo? Você consegue fazer tudo isso? Meu sonho. Eu estou tentando chegar lá. Mas eu confesso que muitas coisas eu já venci. Porque eu era muito emotivo, eu chorava muito. Era muito cabisbaixo. E aí, quando as coisas acontecem, queridos, deixa eu estar tentando contar. Eu tive uma grande oportunidade, porque a dificuldade é a grande oportunidade da sua vida. A gente entende que quando o problema chega na nossa casa, acabou tudo. E agora já não vou vencer mais, não vou ter vitória, mas não. O problema, ele é, grave isso, por favor.
O problema, ele é a mudança de estágio. Vai depender da maneira como você enxergar. É a mudança de estágio para um estágio muito maior. É como se fosse uma prova para você vencer e passar para o outro lado. É assim que você tem que ver. Vamos lá ver Davi? Davi, todo mundo correndo. A ótica deles é errada, ó. Gigante. Pá, pá. E alguém para enfrentar? Povo covarde. Povo que fala que é de Deus, mas de Jeová, mas não tem um guerreiro para me enfrentar. Pá. Tremia até os montes, tremia até o céu tremia. Todo mundo se escorrendo. Saúl primeiro mergulhar na caverna, porque você tem que tinha água, né? Não quer ser sacerdotal e tudo, mergulhar comigo. Todo mundo escondido nas cavernas. Aí chega o menino Davi lá. A visão de Davi é diferente. Ao despeito dele, ó. Quem é esse incircunciso? A visão dele, não viu gigante. Quem é esse incircunciso para deitar quem? O exército do Deus vivo. Olha só como ele coloca aqui. Aleluia. Deus deve ter olhado assim, eu não tenho abusado. Rapaz, o garoto é atrevido, hein? Vou ter que entrar nessa batalha aí, mexeu comigo, falou com o meu nome. Se perder, eu vou sair perdedor também nesse negócio. E os céus, os anjos estavam adorando, e preparados assim e olharam para o Senhor. Imagine conjecturando o nosso mundo, nossa visão atual. Ele então toma uma decisão e pergunta. Ele também é estrategista, quer ganhar, todo mundo quer ganhar, isso é normal. Só não pode se ganhar dinheiro ilícito, né? Quem venceu o gigante, o que vai ganhar? Vai ter todos os seus impostos perdoados. Vai morar no palácio e casar com a princesa. Ele já tinha sido ungido rei. Era a porta de entrada para o palácio e a bênção que ele esperava. Ele foi lá e falou: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pegou uma pedrinha, se fosse uma bola de gude, o gigante caía. Se fosse uma pedrinha lá da areia, fazia assim, ó, ela derrubava o gigante. Porque não era pedra, era Deus na vida dele. Ele acreditava em Deus, ele acreditou que Deus, ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para o tamanho de um homem de 3 metros de altura, ele não olhou para isso, ele pequenininho, numa pequena estatura, ele não olhou para isso, ele olhou para o exército de Deus e falou assim: eu sou do exército de Deus e ele não vai me desamparar e eu vou ter vitória. Ele chegou lá e todo mundo cantando. Saúl venceu 100, um negócio assim, Davi venceu 1000. Vamos, pastor? Davi venceu milhares, Aí, mas Saúl venceu milhares e Davi os 10 milhares. 10 milhares, olha aí, ó. Todo mundo exaltando e Saúl. Não é isso? Não gostou nada. Mas foi a atitude de Davi. Entenda que nós precisamos ter atitude, gente. São ações. Agora, para chegar à atitude, olha que degrau. Anote isso aí. Isso é seríssimo. Olha que degrau interessante. Tudo começa na nossa vida por uma imagem, não exatamente que você tenha visto, mas que você pode ter imaginado. Porque imaginado é criar uma imagem, não é isso? Então, tudo começa com uma imagem, ou com um som que você ouve. Por isso que a Bíblia dá um show e diz: cuidado com o que você ouve. As más conversações corrompem os bons costumes. Você está indo para a igreja para quê? Você está indo para lá na casa para ajudar para quê? Você está indo para fazer o quê? Aí você vai comprando aquela ideia, daqui a pouco você está desanimado, porque as más conversações corrompem bons costumes. Você vai fazer isso, não tem nada a ver, fazer isso, o que a pessoa está fazendo, porque foi minado. E como a Bíblia diz que a palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o primeiro passo, você tem que vigiar com o que você ouve e com o que você vê. Depois disso, no segundo passo, o que você gerou uma imagem e você vai querer o que? Pensar. É um pensamento. Não é isso? Pensamentos que vão estar no nosso coração, que vão estar na nossa mente. Que Salomão falou: de tudo que você guardar, guarda o teu coração, porque é deles que procedem as saídas da vida. Ou seja, você está em uma dificuldade. O que eu vou fazer? Aí você vai lá no teu coração, o salmista que não é bobo, porque o enganoso é o coração do homem, e ele fala assim: guardei a tua palavra no meu coração. Quando ele mergulha no coração para saber o que ele vai fazer, ele não encontra o lado humano dele, ele encontra um direcionamento de Deus. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Oh, glória!
Aleluia. A Aleluia. imagem, ela vai gerar um pensamento. E o pensamento, cuidado com os seus pensamentos, eles geram palavras. Imagem que nos ouve, vou devagarinho para você gravar bem isso, talvez você não esteja notando. O que você ouve, o que você vê gera imagem. A sua imagem gera palavras, gera pensamentos. E os seus pensamentos geram palavras. Você pensou, você vai querer falar. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer alguém no consultório lá? Você pergunta como foi o seu dia. E aí, a partir daí você está, como é que foi sua semana? Está tudo bem contigo e a tua esposa? E a pessoa vai falando. Porque quando você fala, você conhece. Porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então a pessoa fala, você conhece quem é quem, porque a pessoa se expõe quando ele fala. Se você conversa com uma pessoa e ela fala mal de alguém para você, essa pessoa é capaz, pastor, depois também de fazer o inverso, falar de você para outra pessoa. É isso, porque ela gosta dessa coisa de desabafar. Vamos orar por essa situação. Eu não te conto nada, naquele tá bom assim, ó, aí conta tudo, não é isso? Desse jeito, não é isso? Aqui não acontece assim, mas lá na nossa igreja acontece. Então, gente, é preciso a gente ver essa sequência. E quando você fala, o que você fala cria o quê? Um ato. Depois que você fala, o próximo degrau é o ato, a atitude, a ação. E depois que você tem uma atitude, essa atitude vai gerar um hábito. Você fez uma vez, 2, 3, 4, virou um hábito. Vai fazer várias vezes. E depois que criou um hábito, vai virar um caráter. Porque o que você faz, você se torna. Se você faz o bem, você vira bom. E se você faz o mal com U, você vira o mal com L. Não é isso? Eu estou horrível de português, mas gravei isso aí só para pregar aqui. Então, o mal, você fez o mal com L, você se torna o mal com U. Mal U. É isso, mal. Então, depois que você tem esse caráter mal, o que acontece? Um caráter, ele se transforma em um destino. Veja onde começou tudo isso. Então, repetindo, cuidado com a sua imagem, que você vê, o que você ouve, que se transforma nos seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos, que se transformam em suas palavras. Cuidado com as suas palavras, que se transformam em atitudes. Cuidado com as suas atitudes, que transformam em ato. Cuidado com os seus atos, que transformam em hábito. Cuidado com o hábito, que forma o caráter. Cuidado com o caráter, que muda o destino. Então, são coisas assim, raposinha. Não tem nada a ver. Não é nada. Vai dar um caso sério lá. E a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que vem sem demora. O arrebatamento pode surgir a qualquer momento, e às vezes por coisas mínimas, que eram mínimas, pode se transformar em coisas grandes. Então nós precisamos ter paz, não é isso? Nós precisamos ser feliz, de verdade, ser alegre. E para ser alegre é preciso isso. E sem contar que as pessoas estão nos vendo e aprendendo com o nosso exemplo, porque se ensina mais com a atitude do que com palavras. Não adianta o pai dizer assim, aquele bordão antigo: faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não adianta dizer uma situação assim, por exemplo, o cobrador chegou na porta e dizer: diz que eu não estou. Aí o filho fala assim: então quer dizer que em alguma circunstância eu posso mentir para ela também, né? Meu filho é apertado. Eu posso fazer a mesma coisa com ela também. Não é isso? Porque ela mentiu. Então é complicado. A atitude, ela ensina no dia a dia. Ensina muito mais. Uma certa vez, uma a atitude ensina muito mais. Ela queria ajudar a sua mãe. E ele começou a catar latas no quintal para ajudar. Ele vendeu aquelas latas todas e falou assim: eu vou comprar laranja, que ele morava perto da ferrovia, para vender laranja para ajudar a senhora. Meu filho, você é muito novinho para fazer isso. Mãe, eu quero te ajudar. E naquela insistência a mãe deixou. Ele foi lá, comprou laranja, armou o tabuleiro dele, esperou o trem parar, o trem parou, o pessoal passou, derrubou o tabuleiro dele, as laranjas foram rolando pelo chão. E ele desesperado, vendo o lucro, vendo a esperança dele de ajudar a mãe a ir embora. De repente, um dos viajantes, todo
bem arrumadinho, entendeu? Bonito, assim, igual o Luciano tá ali, ó, tudo arrumadinho, chegou lá e pegou as laranjas e começou a limpar e ajeitar com ele tudinho, montou o tabuleiro. Ele olhou o homem assim, tudo de branco, tudo arrumadinho, e falou assim pro moço: moço, você é Jesus? Não. Aí ele falou assim: não sou Jesus. Parou, pensou: moço, fala a verdade, o senhor é Jesus? Aí ele olhou, esperou mais um pouco: não, rapaz, eu não sou Jesus, já te disse que eu não sou Jesus. E ele, de tanto insistir, e ele viu que não tinha jeito do homem falar que não era Jesus. Ele falou: o senhor pode não ser Jesus, mas o senhor parece muito com ele. Glória a Eles, Deus, as nossas aleluia. atitudes, Aleluia. a gente precisa parecer com Jesus. Forte A gente demais. precisa pensar o que Jesus faria no nosso lugar. A gente precisa cuidar hoje de uma igreja para crescer na pós-modernidade. A gente precisa ficar atento às pessoas que estão chegando. E uma igreja para crescer, ela não pode perder. A primeira coisa que a Bíblia nos ensina sobre as 100 ovelhas, que quando se perde uma, ele deixa as 99 bem guardadinhas no aprisco. Então a gente precisa, em primeiro lugar, não perder, para a igreja na pós-modernidade continuar crescendo em graça, crescendo em quantidade também. Porque você vai: não, Deus só quer qualidade, não, Ele quer tudo, quer quantidade também, quer qualidade também, quer crescer, né? Ele morreu por todos. Então a igreja precisa, em primeiro lugar, não perder, mas também precisa, talvez, em Lucas 15 tem as 3 passagens dos perdidos. Tem o perdido, que é a ovelha, que ela sai com as suas próprias pernas, mas não sabe voltar. E essa ovelha, ela precisa ser buscada. A gente precisa ir buscar. Porque às vezes jogamos a responsabilidade só para a liderança. Não é a pastora, é o pastor, é o presbítero. Mas nós não somos não é uma unidade? E as redes sociais, meu irmão, senti saudade de você, tá tudo bem contigo? Manda aquela mensagem, aquele coisa de carinho. Desse jeito. Só fala: tem culto terça. Tem por dia, tem quarta? Terça. Terça-feira, então foi revelamento, acertei. Então, tem culto na terça, não é isso? Tem culto na terça. E aí a pessoa: olha, esqueceram de mim não falar. O irmão mandou uma mensagem para mim, não ficou esquecido de tudo. Hoje eu vim conversando com um rapaz no táxi, na lotada mesmo, menos, né? Na lotada. E ele conversou comigo assim, falou assim: rapaz, tem 8 meses que o meu pastor não me visita. Olha de novo, a pós-modernidade. Tem 8 meses que ele me visita. Eu fui aconselhando, ouvindo bastante ele durante um bom tempo. Depois eu finalizei com um conselho. Falei: olha, talvez o teu pastor nem saiba que te maldoa. É tanta coisa para ele resolver. Verdade. E quem está ferido, quem está chateado é você. Você não foi para a igreja por causa do pastor, você foi para a igreja por causa de Jesus. Tem 8 meses que você não se desviou, tá? Mas você se distanciou, está se distanciando dele cada dia mais. Então você precisa se aproximar dele, aumentar a sua comunhão com ele. Isso. E para você aumentar a sua comunhão com ele, você precisa perdoar. Eita, essa igreja glória, importante fala para você, Deus. você gosta de congregar lá, volte para ela. Isso aí. Porque os problemas que você encontra lá, talvez em outros você vai encontrar pior. Verdade. Então, se ajuste lá. E aquela história do veneno. O veneno só faz efeito se você tomar. Verdade. E por falar em tomar, a palavra importar é uma palavra extraordinária. Importar é trazer para dentro. O Brasil, quando quer alguma mercadoria lá de fora, ele importa, né? Ele traz para dentro. E quantas coisas a gente não está importando, que são importantes para nós? Isso é aquela calúnia. Importante, né? Você dá valor. E ó, traz pra dentro. Nem o negócio? Aí aquela pode pessoa falar falou que mal quiser. de você. Isso é importante, você ó, traz pra dentro. Daqui a pouco não tem mais nada, não cabe mais nada. De tanta angústia, de tanta tristeza. Eu não Então, levo nada pra mim. importar é Eu trazer tenho minha consciência pra dentro. tranquila. Só traga pra dentro de você as coisas boas. Você é como uma casa, entende? Isso aí. Jesus fosse uma casa tem que ser edificada sobre a rocha. Quem uma vive é a casa gente, sobre né? areia. Onde você traz as coisas que te sustentam, você Deixa eu começa falar. a estar baseado nas coisas do mundo, nas coisas que as pessoas estão falando. Mágoa, Lembra um que copo Deus d'água. pra você. Você é Não embaixador, afoga ali. Não, você nada representa entra em uma mim. pátria em
outra pátria, você é dispenseiro, um coração cheio da palavra, cheio de alimento para dar para as outras pessoas. Você é filho de Deus, você é príncipe, princesa. Lembra dessas coisas. Não se veja como óculos das pessoas, não se veja na visão das pessoas. Entenda como Deus te vê e veja da forma como Deus te vê e não das formas como as pessoas te veem. Você não é o que as pessoas dizem. E ainda que fosse, entenda bem, se alguém falar de um defeito seu, vamos falar da falta de telhado, a gente não fala sobre isso, da deficiência capilar, não fala sobre essa parte aí. Se alguém falar assim, seu careca, o rapaz falou um dia desse lá, porque eu botava a filha nele e depois ele acabei passando ele, fez igual ele ficou com barriguinha, ficou pra trás. Eu já passei há mais tempo, tá vendo? Falou de mim, ele tá careca agora. Aí eu falei que era cabelo, tinha cabelo enroladinho assim, eu falei, rapaz, não é que é mesmo? Eu sou careca mesmo, tá tudo certo, ele falou uma verdade. Mas se ele tivesse dito uma coisa que não era verdade, pra que eu ia ficar aborrecido se não é verdade? Mas a gente fica aborrecido. Falo, não, eu não sou isso, mas se não é, não fica chateado. Você não é? Deixa falar. Um certo filósofo disse assim, eu não posso impedir que as pessoas falem mal de mim. Isso aí. Mas eu posso impedir que eles me atinjam. Isso aí. Ele pode evitar também de continuar com a pessoa. Ele não basta fechar a boca na pessoa, você não pode falar. Você não é obrigada a conviver? Deixa ele falar. Não sou obrigada a conviver. Você que não vai ouvir. Você É só cortar o mal pela raiz. Importar, porque isso não é importante. Então, a partir de hoje, para você ser feliz, só traga para dentro de você o que vai te fazer bem. Cuide de você. Glória a Deus. Cuide do seu coração. Porque você tem 4 áreas. Eu falo sobre isso para a gente terminar e fazer uma coisa rapidinho aqui. 4 áreas da sua vida para cuidar. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Porque você tem o Espírito. Amém. Você precisa cuidar da sua área emocional, porque você tem uma alma. Amém. Você precisa cuidar da sua área física, porque você tem um corpo. Amém. E você precisa se cuidar da sua vida social, porque você se relaciona com pessoas. Amém. Escolha as suas amizades. Isso. Fale com todo mundo. A paz do Senhor, eu te amo. Vai em paz, Deus te abençoe. Agora leve para sua casa só quem você confia. Ninguém. Isso é claro. E a Bíblia até diz, não seja frequente os teus pés na casa do verdade. irmão, Provérbios. É verdade. Não te dei referência, não é só se buscar aí. Então, é importante a gente ficar atento a isso tudo. Então, cuide. Então, para definir, você é uma alma que tem um espírito, que habita em um corpo e que tem uma vida social. Viu o que você é? É uma unidade. Verdade. 3 em 1, mas com uma atitude que soma 4. Você é uma alma, porque no Éden, quando juntou o corpo com o espírito, boneco soprou, espírito e alma trabalham os dois. Quando tornou-se alma vivente, então é uma alma que tem um corpo e que é uma alma que tem um espírito que habita em um corpo e que se relaciona social. Amém. 4 áreas para você cuidar. Você achava que era só, né? Glória a Deus por Só isso. cuidar de você, mas é uma unidade que precisa estar em sintonia com você.